Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Libertadores 2024, segunda rodada. Já tivemos rodadas da Libertadores na terça, na quarta e termina nesta quinta-feira. E tivemos o Botafogo, a estrela solitária, que começou muito mal a Libertadores, perdendo em casa. E agora foi para a altitude, enfrentar a LDU, Quito, na altitude, com uma missão muito ingrata de não perder, muito difícil, mas infelizmente não deu para o Botafogo, e o Botafogo perdeu de 1-0. Falar que o Botafogo não fez um jogo tão ruim, que o Botafogo até que jogou bem dentro das condições. Irmão, isso tudo é tentar arrumar uma desculpa. Porque a situação toda do Botafogo não era esse jogo. A situação do Botafogo foi ter perdido em casa, irmão. Ali complicou. Porque o Botafogo teve que ir para Quito para pelo menos empatar, irmão. Pelo menos empatar. Com obrigação, uma responsabilidade muito grande. E você sabe que jogar na altitude é complicado. Eu falo o seguinte, cara, os brasileiros, né, que caem na Libertadores e na Sul-Americana e tem que jogar na altitude, você tem que fazer um cálculo em que você não precise desses pontos. Se você deu azar de cair no seu grupo 2 times na altitude, aí é complicado. Vou dar um exemplo. Na própria Libertadores, o Flamengo tem 2 times na altitude. O primeiro ele já jogou, conseguiu um pontinho. Já não foi todo ruim. E agora tem um outro jogo complicado, que também se conseguir um pontinho também tá ótimo. Agora, quando você faz o planejamento e no seu grupo tem um time que tu vai ter que subir a serra, vai ter que jogar mais de 2.000, 3.000 acima do nível do mar, irmão, tu faz o teu cálculo sem contar com aqueles 3 pontos. Se tu conseguir alguma coisa, beleza, mas faz os teus cálculos sem conseguir. Então, tem que pensar o seguinte, olha só, em casa, já que o meu grupo tem altitude, em casa eu tenho que fazer 9 pontos, parceiro. Eu tenho que fazer 9 pontos. Que aí fora dá pra mim tentar negociar, mas em casa eu tenho que fazer 9 pontos. E o Botafogo perdeu a primeira partida. E aí, ao término dessa segunda rodada, com esta derrota para a LDU, o Botafogo já entra no modo tô começando a ficar desesperado. Então é sobre esse jogo, a derrota do Botafogo, a segunda derrota do Botafogo, a classificação que a gente vai falar nesse momento. Então eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, meu amigo torcedor brasileiro, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Exemplo Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado, compartilhar. E mais uma coisa, não deixem de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Então vamos aqui de cara para classificação. Já é para desesperar. Bom, o Botafogo faz, no caso, né, 3 jogos em casa e 3 jogos fora. Um jogo em casa e um jogo fora, ele já perdeu. Então o Botafogo pode chegar no máximo a 12 pontos. Então nos próximos jogos, os 2 jogos em casa, ele tem que ganhar para fazer 6. E quem sabe, ganhando uma fora e o empate, ele consiga chegar a 10 pontos e se classificar.
Mas vamos lá. O Júnior de Barranquilla tem 4 pontos, é o primeiro colocado. O Universitário tem 4 pontos, é o segundo colocado. E a LDU tem 3 pontos, é o terceiro colocado. Nesse momento, o Botafogo nem para tentar disputar uma vaga na Sul-Americana está. O Botafogo está exatamente igual ao Grêmio. Né? O Botafogo já jogou com a LDU, jogou contra, foi Universitário ou Júnior de Barranquilla, que agora até me pegou aqui. Não, jogou em casa contra o Júnior de Barranquilla e perdeu. Agora vai pegar o Universitário, né? Joga contra o Universitário em casa, pela última rodada desse primeiro turno. Então não tem jeito, o Botafogo vai ter que ganhar. O Universitário tá com 4 pontos. 4 pontos a mais do que o Botafogo. Então o Universitário já joga contra o Botafogo fora de casa para empatar. Porque empatando, ele já afunda o Botafogo mais ainda. Ele vai ficar com 5 pontos, o Botafogo com 4, ele vai ficar 4 do Botafogo. No ruim, ele fica na terceira colocação. Porque vai se enfrentar LDU e Júnior de Barranquilla. Dependendo do que aconteça, ele continua até na segunda colocação. Mas se ele tirar o empate do Botafogo, ele afunda o Botafogo de vez aí, irmão. A vaca vai pro brejo. Então, cara, se o Botafogo pensa em continuar na Libertadores, cara, sendo bem amigo e contando com um pouquinho de sorte, dos 4 jogos que faltam, ele tem que ganhar 3 e empatar 1 para fazer 10 pontos. O ideal é ganhar os 4. Será que dá? A gente tem que confiar. E para ficar pelo menos em terceiro lugar. Cara, para ficar em terceiro lugar, acho que ele tem que ganhar 2 e empatar 1. Acho que se ele fizer com 7 pontos, de repente... 7 pontos não, cara. 7 pontos... Acho que 7 pontos não dá, cara. Acho que ele tem que fazer 9 pontos. Acho que 9 pontos... Ganha 3. Ganha 3. Eu acho que ele pega ali, quem sabe ali, o terceiro lugar e quem sabe o segundo lugar. Mas a situação do Botafogo ficou muito complicada. A esperança é a última que morre. Ainda tem 2 jogos em casa para fazer 6 pontos. Né? Aí tem que torcer com a combinação de resultados. E os 2 jogos fora de casa, que serão contra o Júnior Barranquilla e o Universitário, ele vai ter que fazer 4 pontos. Complicado. O Botafogo se enrolou. Aí vamos pro jogo. Cara, se você pegar os números do jogo, você vai ver que o Botafogo, apesar da altitude de toda a dificuldade, cara, fez uma partida bem correta. Você vai pegar. O Botafogo chutou 10 vezes, 2 em direção ao gol, teve 60% de posse de bola, não errou muitos passes, na verdade acertou até mais passes que a LDU. Não foi um time que fez muita falta, não tomou cartão amarelo, teve 2 impedimentos. Ou seja, o número não foi ruim. O número não foi ruim. O número que o Botafogo apresentou não foi ruim. O problema é que tomou um gol logo no início do jogo. E esse gol obrigou o Botafogo a ter que correr mais, a tentar mais, num local aonde sabe que se não dosar vai faltar oxigênio. Aí complica. Aí já vem, perdemos a primeira, estamos perdendo a segunda. Temos que pelo menos empatar. Irmão, começa a ficar complicado. E aí a LDU foi melhor no primeiro tempo, criou oportunidade,
Cara, o gol anulado da LDU só foi anulado porque tem VAR, né? E eu tenho certeza, essa é a minha opinião, eu tenho certeza que se é aqui no Brasil, entre brasileiros, tá? Vamos colocar aqui, e aqui não é desculpa, porque eu só tô dando a minha opinião. Eu acho que esses lances assim, cara, você tem que encontrar uma outra forma. Cara, não dá pra você marcar um impedimento de 1 milímetro, parceiro. De 5 centímetros. Não dá pra você marcar um impedimento de 5 centímetros, cara. Ah, mas o VAR é pra isso. Porra, cara. Tinha que se encontrar uma outra situação, irmão. Uma outra situação. E aí, não é porque o gol foi contra o Botafogo que eu tô torcendo contra o Botafogo, nem nada disso. Eu tô falando num planejamento geral. Que aconteceu com o Botafogo, mas pode acontecer contra o Botafogo. O Botafogo fazer um gol e ter o gol anulado por causa de 5 centímetros, cara. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a arbitragem entendeu que aquele lance ali onde foi dado impedimento foi o início da jogada. Eu discordo. Discordo veementemente. Para mim, o início da jogada do gol não foi ali. Sabe por que para mim não foi? Tá? Porque o cara recebe a bola vai no meio, volta, vai lá pro lado direito, a bola é trabalhada, depois é jogado dentro da área, aí tem um bate-rebate, sai o gol. Ou seja, depois que a bola sai do lado esquerdo, a bola vai lá pro lado direito ainda, cara. E não foi direto, não foi dali e jogou direto. Não, a bola passou pelo meio, foi sendo tocada até chegar ao outro lado, para depois a bola entrar na área e sair ali o gol. Então, na minha opinião, sempre só a minha opinião, tá? E aí, sendo a favor ou contra o Botafogo, eu ia falar a mesma coisa. Se esse gol fosse a favor do Botafogo, eu ia estar falando a mesma coisa. Para mim, ali não foi o início da jogada. Porque, cara, esse negócio de início de jogada, você tem que ter um parâmetro. Porra, se depois do início da jogada teve mais 7, 8 passes, ali não é mais o início da jogada, irmão. Mas interpretaram assim melhor pro Botafogo. Mas eu tô falando no âmbito geral, que hoje o Botafogo se favoreceu disso, mas pode ser prejudicado por causa disso. Ter um gol anulado, um gol decisivo anulado por causa disso. Que começa a jogada de um lado, a jogada vai terminar do outro, dá mais 20 passes, e aí o cara interpreta que ali foi o início da jogada e anula o seu gol. Eu, particularmente, não vi dessa forma. Aí a LDU teve um gol anulado, poderia ter terminado o primeiro tempo 2-0. O Botafogo, um time muito espaçado, os jogadores tentando correr demais, quando não podia. E aí o Botafogo sofreu no primeiro tempo e acabou saindo no lucro de ter perdido de 1-0. Quando vai para o segundo tempo, o Botafogo começa muito bem. Por quê? O Botafogo parou de jogar pelas pontas, congestionou mais o meio e começou a jogar mais perto um jogador do outro. O que acontece? Você tem que correr menos, então você toca mais rápido ali. O perigo de errar é menor, né? Você está próximo do seu companheiro, você cansa menos. E aí, o Botafogo engoliu o LDU. Cara, tava quase certo de sair o gol de empate do Botafogo. O Botafogo criou, e até naquele período merecia fazer um gol, porque criou para isso. Só que depois, obviamente, vai cansando. A LDU percebeu que não tinha mais o comando do jogo, fez algumas substituições e voltou a retomar o jogo. E aí começou a fazer o Botafogo correr, começou a abrir mais o jogo. Aí o Botafogo acabou recuando para tentar pegar essa bola. O Botafogo não conseguiu mais jogar agrupado. A LDU voltava todo atrás da linha da bola. O Botafogo já estava cansado. Alguns jogadores que estavam indo para o ataque já não estavam conseguindo voltar. E aí a LDU conseguiu controlar o jogo.
ainda criou algumas oportunidades ali para poder ampliar o placar, mas o jogo acabou ficando um jogo daquela da LDU. Querer fazer o segundo gol, mas não querer tomar, então também não arriscava muito, porque sabe que o Botafogo, naquele período do segundo tempo, foi muito perigoso, por pouco não empatou, então eles se contentaram com 1-0, que fizeram eles ficarem com 3 pontos, que estavam com 0 também, e ficar na terceira colocação, e a 1 pontinho só dos dois times que estão acima. Como eles vão se enfrentar, ele pode tirar essa diferença em casa. Então, cara, o Botafogo não jogou mal por causa da altitude. Fez um jogaço? Não fez um jogaço. Dava para ter empatado? Dava para ter empatado. Mas o problema todo do Botafogo não foi esse jogo, cara. O problema todo do Botafogo foi ter perdido em casa. Essa derrota em casa que é complicado. Porque se o Botafogo tivesse vencido em casa, o Botafogo estaria com 3 pontos. O Júnior Barranquilla estaria hoje com 1 ponto, porque teria perdido fora de casa, e teria empatado essa segunda. Estaria com 1 ponto, Botafogo com 3, LDU com 3, Botafogo com 3, LDU com 3, Júnior Barranquilla com 1 e o Universitário com 4. De repente o Botafogo era o segundo colocado, a 1 pontinho. Então o problema foi o Botafogo ter perdido em casa. Agora tem mais um jogo em casa contra o Universitário. Só lembrando, nesse primeiro turno, o Botafogo jogou 2 em casa. Vai jogar 2 em casa. Jogou a primeira, vai jogar a terceira partida. No retorno, é apenas 1 jogo em casa e 2 fora. Não dá para negar. Ficou bem complicado, mas não impossível. Tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.